Vamos embora então. Alô, alô, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, que agora também tem o Encontro Social, falando do esporte dos clubes, da área social dos clubes, mas no programa de hoje vamos reviver, vamos resgatar a vida pessoal e profissional do Daniel, grande lateral do Internacional, do Corinthians. Hoje é o Daniel Franco, técnico de futebol, procurando seu espaço nesses clubes todos que estão aí no Rio Grande do Sul e no Brasil, tá certo? Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta, entra o break, nós voltamos em seguida. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então, Daniel Franco, campeão da Copa do Brasil pelo Inter,
1992. Técnico Antônio Lopes. Mas nós estávamos falando aqui que ele é de Minas do Leão, da terra do carvão, das minas. Quando as minas de carvão, quando o Rio Grande do Sul investia muito nisso. Não é? E aí tu viviste até que idade lá, Daniel? Eu vivi até os 11 anos. Né? Com 11 para 12 anos eu tive, através de um vizinho, me viu jogar, porque o que mais fazia no interior era jogar bola, ao contrário de hoje em dia, né, Bosco? Hoje em dia, para tu encontrar uma criança jogando é muito difícil, as peladinhas de rua. E a gente lá era escola e futebol, ou melhor, futebol e escola. Escola era o segundo plano. E aí o vizinho viu, me convidou para vir, primeiro para o Grêmio, né, mas naquela época tinha que pagar para jogar no Grêmio. Aí ele foi no Inter e conseguiu para eu ir lá fazer o teste, depois de muita insistência com a minha mãe, que não queria deixar. Eu sou o filho mais novo de 5 e fui o primeiro a sair de casa, então para convencer a velha, a dona Maria, não foi fácil, mas eu vim. Um grande abraço, Minas do Leão, ao sempre prefeito Zoeli, ao Beto Pedalada, ao Zé Orlando. Eu conheço essa galera toda lá. E naquele tempo que tu falasse, é verdadeiro, nós só tínhamos o clube, o futebol e mais nada. Hoje a gurizada não quer nem futebol mais. A gurizada hoje prefere ficar trancado no celular, no videogame, e talvez por isso a gente tá carente de tantos craques, né, de tantos novos valores no futebol. Eu acho que nosso país, nosso estado precisa olhar um pouquinho mais para isso, para que até para tirar essa meninada de dentro de casa, porque a TV, é o celular, isso aí acaba tem a parte boa, mas também acaba trazendo coisas ruins, e a gente vê toda hora isso na TV, que o celular proporciona. Então, estar na rua jogando uma bola ou numa escolinha, talvez, e eu acredito que sim, seja bem mais benéfico para o menino. Tem uma coisa importante também, as escolinhas antes, a maioria delas, nos campinhos. Hoje, a grande maioria das escolinhas é futsal. É fechado, é futsal ou futebol society. Isso, acho que, para mim, no meu ponto de vista, tira um pouco do glamour, da vontade da criança, porque é diferente tu estar jogando ao ar livre e daqui a pouquinho tá fechado. Fechado já está dentro de casa, então dificulta. Mas é um meio que se tem hoje em dia, e eu prefiro ver a criança praticando alguma atividade esportiva do que ficar trancada dentro de casa. E falando do pessoal lá do Leão, também um abraço. Eu vou pouco para lá, porque meus pais moram em Campo Bom há muitos anos, mas é a minha terra natal, tenho saudade, ainda tenho primos, parentes lá, então abraço para todos lá. A família toda, e só tu jogou futebol? Só eu, mais ninguém. Eu tive um irmão que jogava muito bem, mas na época que era para ele vir para o Inter, que eu tinha falado com o seu Abílio, na época era para ele vir para o Inter, daí o quartel chamou ele, não deu para vir. Em que ano que tu viesse mesmo, com 11 anos? Eu vim em 1983 para o Inter. Cheguei aqui... No ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores e do mundo. Campeão da Libertadores do mundo. Cheguei aqui com 11 anos, eu faço aniversário em agosto. Na época não podia morar, até hoje, muito jovem, não pode morar no próprio estádio. Eu fui morar com um tio meu, irmão da minha mãe, tio Jorge, e sua família ali no Partenon. Fiquei ali até os 14 para 15 anos, aí depois o Inter me concedeu a concentração e eu fiquei lá até me tornar profissional e morar sozinho. Como é que foi para um menino assim, de 11 anos sair de Minas do Leão, pequenininha Minas do Leão, e olhar aquele gigante que é o estádio? Sabe que, assim, Bosco, na minha vida, tu conhece Minas do Leão, tu sabe que é uma cidadezinha muito acanhada. Hoje até evoluiu, mas ela continua com aquela estrutura acanhada. Imagina na época. Sabe que eu vou te contar uma história de Minas do Leão para ver como a cidade ela é pequenininha, mas é uma cidade muito produtiva. Eu fui lá com o deputado Vieira da Cunha, inauguração do banheiro da praça. Para tu ver como é que é as coisas. Entende? Então, sair de lá, chegar em Porto Alegre, num clube como o Inter. Eu lembro que, na época, eu fui fazer o teste, então tinha a seleção da categoria, da idade, e tinha o alfabeto todo, A, B, C, D. Então, tu fazia o teste, e aí, se tu passasse, tu ia para alguma daquelas letras ali. E eu lembro que eu passei e fiquei no time F da escolinha. Tinha a seleção, que era as melhores, que na época o treinador era o Hércules Venzon,
né? Na verdade, no fundo, depois virou preparador físico, ou era preparador físico. E acumulava as funções, né? Então, aí era tudo isso. E eu cheguei no Inter como ponta esquerda, né? E aí fiquei 6 meses... Enganando ali tentando, né? Achava que era bom lá. Aí, num determinado dia, faltou o lateral esquerdo da seleção, que era o Mineiro, irmão do Mineiro, que jogou no São Paulo, que a gente chamava de Mineiro. Que o Mineiro, para quem não sabe, Mineiro é aqui de Porto Alegre, volante, foi campeão do mundo pelo São Paulo. Exatamente, jogou no Chelsea, baita carreira. Acho que mora fora hoje até, né? Deve morar fora, nunca mais vi ele aqui. E aí o irmão dele faltou, problema familiar, e aí o Hércules me chamou, faz a lateral para mim que faltou, fui para a lateral, já saí lá da letra F, vim para a seleção da categoria e nunca mais saí da lateral. Passasse pelas mãos do seu Abílio também, não? Seu Abílio no infantil, aí depois uma Taça São Paulo com o seu Abílio, que foi, eu disputei só uma Taça São Paulo e disputei só a primeira fase. Logo após o final da primeira fase, teve uma convocação para a seleção brasileira, eu fui convocado, tive que sair para a seleção. Quando tu chegasse aqui em 83, o que é que tu lembra assim de ídolo que estava no time principal? Olha aquela época, Bosco, puxa vida. Difícil, eu lembro muito que eu hoje, quando treino, eu falo para os meus atletas o seguinte, a gente aprende muito vendo, né? Então, a partir do momento que eu fui morar no Beira-Rio, eu pegava, acabava o meu treino, eu ia para a tela do Campo A, antigo Campo A, e ficava ali olhando os profissionais treinar e vislumbrando um dia estar pisando naquele campo. E tu lembra de quem lá nesses treinos? Cara, ali eu tinha muito... ali tinha o Norberto, que depois a gente acabou jogando juntos. Volante, que veio de Curitiba. Aí teve aquela época da seleção olímpica que treinou ali, aí tinha o Gilmar, aquele que veio do Flamengo, André Luiz, o próprio Pinga já estava ali, Tafarel, Dunga chegou a treinar ali também. E tu na tela, olhando. Na tela, olhando, porque o que acontece? A gente treinava, e geralmente treinávamos à tarde, quando era de manhã, acordava, tomava café, ia ali para o Beira-Rio, ali para a beira do campo, ficar olhando, acompanhando e imaginando um dia poder chegar ali, porque a dificuldade era grande, sempre foi difícil tu começar, no meu caso, vir do interior, sem o mínimo de conhecimento do tamanho de Porto Alegre, do tamanho do Internacional, buscar um espaço, eu passei por todas as categorias de base, né? E lógico que eu queimei algumas etapas, principalmente nos juniores, que eu fiz só o primeiro ano de júnior, depois fui profissional. Mas aquilo ali era tudo um sonho que ainda faltava muito caminho para ser atingido. Vocês tinham que comprar chuteiras na época ou o clube dava? O clube não dava chuteira, a gente tinha que comprar. Sabe que tem uma história de um dirigente do Inter lá? Tu deve saber essa história. Alguém reclamou para ele lá no futebol amador que faltava atadura para os atletas, botar atadura na canela para prender bem o meião. E ele disse, pinta de branco as canelas deles aí. Tu lembra disso? Lembro. Tinha muitas histórias. Tu deve conhecer, tu deve lembrar dele, o seu Enio, roupeiro, lendário, trabalhou muitos anos lá. Então, o seu Enio, a rouparia dele, ninguém entrava. Só que o seu Enio tinha, na época, a chuteira Milano. Então, aquelas chuteiras ali, ele só liberava para nós dia de Grenal. Então, a gente ficava todo ansioso para ele liberar aquelas chuteiras para jogar, para a gente poder usá-las no Grenal. Aí depois surgiu aquela Elias Figueroa, uma chuteira que tinha pesada, com uma garra desse tamanho assim. Então são essas chuteiras, mas não era toda hora. Então no dia a dia a gente tinha que usar o nosso material, a nossa chuteira, um material bem diferente de hoje, né? E o Inter na época tinha dificuldade de proporcionar isso. A própria atadura era coisa que a gente tinha que trazer de casa. Hoje não, hoje é tudo muito à vontade lá. E o menino Daniel, com 11 anos, 12 anos, 13 anos, longe da família? A família, tu veio e a família ficou lá em Minas do Leão? A família ficou, meu pai e minha mãe vinham uma vez por mês ou duas nos meus tios ali, para ver como é que eu estava, davam um suporte. E esse período, quem me criou, quem acabou a minha criação foi o meu tio, o tio Jorge, que faleceu há um ano atrás, e a tia Isa continua morando no mesmo lugar ali, então eu devo muito a eles, né? Porque eu lembro, o tio na época tinha a Xana, a filha dele mais velha, e eu eu fiquei na família ali, então fui muito bem tratado, me deram todo o suporte e também, né, agradecer muito
ao Charqueadas, que é lá de Minas do Leão, o Ademir Cambuim, que foi quem me descobriu, quem proporcionou vir para Porto Alegre fazer esse teste. Então, são pessoas que, eterna gratidão, porque se não fosse eles, não teria acontecido nada disso. E nesse tempo todo, tu conseguiste estudar? Eu estudei no período de base, mas não consegui concluir. Assim que eu parei de jogar em 2003, eu fiz o último ano do ensino médio e, graças a Deus, hoje sou bacharel em Educação Física, sou formado. Com CREF? Com CREF, com tudo certinho. Né? Tem mais as qualificações aí de treinador. Estou pleiteando agora fazer o curso da CBF lá. Provavelmente eu vou em fevereiro agora fazer, vai depender da parte profissional, se eu estiver treinando ou não algum clube. Mas estou buscando isso porque eu acredito muito na qualificação e no estudo. Tu tá jovem. 46. É. Então, tá assim. Não é gato, não cozinha na primeira fervura. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aí. Vai rodar a vinheta, vai entrar o intervalo, a gente volta. Vou falar um pouco agora com o Daniel da ascensão dele ao grupo principal do Internacional. Depois nós vamos falar sobre a passagem lá na seleção brasileira. Ainda tem o Corinthians Paulista, tá bom? Tem muitas histórias, tá? Já voltamos. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Alô, alô, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta nesse papo com o Daniel Franco, hoje técnico. Que foi um grande lateral do Internacional, do Corinthians, enfim, rodou por aí. Hoje, técnico de futebol. Vamos falar um pouco agora, assim, quando chegou o momento que tu fosse requisitado e fosse para o grupo principal do Internacional. Que ano foi isso? Foi em 1990. Eu saí da Taça São Paulo, que é virada do ano, janeiro, fui para a Seleção Brasileira de Juniores, voltei da seleção. O Inter me liberou para eu ir para casa. Fosse lá para Minas do Leão? Não. Não, naquela época já Campo Bom. Fui para casa e isso foi numa sexta, na segunda-feira de manhã, no domingo, mais ou menos, não lembro direito, me ligaram, na época não tinha telefone em casa, ligaram para uma vizinha da minha mãe. Não tinha nem empresário? Não tinha nada. Nessa época não tem nada. Nessa hora não tem nada. Era fácil, assim, para poder conversar com os jogadores. A gente entrava no vestiário. Hoje, para chegar em qualquer naba aí que está jogando aí, qualquer naba ganha 80 conto hoje, 100 conto, e qualquer naba tem 3 assessores. Naquele tempo a gente tinha acesso, né? Tinha acesso fácil, tinha aquele trajeto do vestiário até o campo. Vestiário do Beira-Rio até o campo de treino, dava 10 entrevistas. Na frente da torcida, dava autógrafo, cumprimentava. Então, tu sentia o calor do torcedor ali, e aquilo era muito importante, principalmente em semanas de jogos importantes. Nunca vi alguém fechar treino. Não tinha isso. Sabe que eu já contei aqui um treino apronto do Grêmio no Olímpico, que ia depois para Gramado, depois ia jogar o final da Libertadores. Aí todos os repórteres lá, coisa e tal, o Espinosa dando treinamento lá, e o Tita pegou um equipamento que nem esse aí, que está filmando, trouxe dele, botou no campo para ele gravar as faltas que ele cobrava. Aí ele foi lá, instalou, coisa e tal, veio onde nós estávamos, que era sempre naquele reserva ali, e disse, olha, só vou pedir uma coisa, vocês podem assistir tudo, coisa e tal, só não fotografe e não filme, mas vocês podem assistir tudo aí, tá bom? Tá bom. E nós ficamos ali. Hoje eles fecham o portão e esquecem o jogo depois. Eu confesso que, com toda essa evolução que existe hoje em dia, tu fechar um treino não tem nem o porquê, né? E o que tu tem que falar para os atletas, o que tem que mostrar, tu consegue falar isso e mostrar e praticar e treinar ao público, porque o torcedor que geralmente está vendo o treino é o teu torcedor. Então ele já vai saber como tu está mexendo com a tua equipe, como tu está conduzindo a maneira de trabalhar ou de enfrentar os adversários. E aí, voltando, Bosco, eu fui para casa, o Inter me chamou, seu Carlos Duran, né, pai da Carla. Beretta, me chamaram e eu voltei para Porto Alegre na segunda-feira. Cheguei no Beira-Rio, fui me apresentar na categoria de base. Eu cheguei lá no Beretta, não, tu vai, fala com o seu Duran e vai direto no profissional que estão te esperando, o treinador Ernesto da Rosa Guedes. E aí cheguei no profissional e aí me troquei, mandaram eu treinar. O treino estava sendo dentro do Beira-Rio, cheguei atrasado, porque estava no interior. Aí o Ernesto estava esperando eu chegar para começar o treino, e ali eu já comecei a treinar na época. Quem era o lateral na época? Tinha Paulo Afonso, tinha Canhoto, eram 3. Paulo Afonso, nunca mais viu Paulo Afonso. Está nos Estados Unidos, falo com ele pelo Messenger ali direto. Cara, com quem eu falo de vez em quando? O Nenê, o zagueiro. Tu jogou com ele? Sim, joguei com o Nenê também. É pastor, né? É pastor e é treinador, há muitos anos, é treinador de um clube lá. E se eu não me engano, Bosco, o nome do Nenê é Carlos, né? Carlos, eu não lembro sobre o nome dele, mas se não me engano, agora o Rio Grande fez uma parceria com o time dos Estados Unidos, que é do Nenê. Tinha que pegar uma barca dessa. Ô, Paulo Afonso, ô, Nenê, me coloca aí que eu estou indo já. Não, breve. A gente tem que mexer.
E aí Aí era o canhoto, o Paulo Afonso. Paulo Afonso e o Balalo ainda jogava de lateral. Né? Era meio e estava fazendo lateral. Então o Inter tinha muitas dúvidas em quem jogava, quem não jogava. Como era o nome da tia do Balalo, que ele morava com ela, que essa tia inventou, que a sopa que ela fazia, que o Balalo... Lembra disso? Essa sopa da Dona Rosca, não sei, da Dona Dosca. Eu sei que saiu uma reportagem enorme nos jornais, ela dizendo, ele jogou bem o Grenal, porque a sopa que eu faço para o Balalo... Eu lembro das histórias. Tinha muita história na época, mas não lembro o nome da tia do Balalo. E aí o Ernesto me chamou após o treino. Naquela ocasião, o Inter faziam 4 jogos que não vencia no Gauchão. E aí a gente tinha jogo na quarta-feira na montanha contra o Esportivo. E o Ernesto me chamou e disse, tu vai viajar quarta, tu não vai jogar, tu não vai entrar, mas tu vai para te ambientar com o grupo e no domingo em casa tu vai estrear. E eu, poxa, né? Quantos anos? 17 para 18. Né, muito novo, e o que eu temia na época, porque a gente via muito acontecer e ainda acontece hoje, o atleta sobe, fica lá um mês, joga uma, joga 2 e volta para a base. E isso deixa a cabeça muito, muito maluca, tu não sabe o que vai acontecer. Então eu só pedi a Deus me ajuda para eu ir e ficar. Então fui para Bento, empatamos 1-1 o jogo lá. Que era o time, mais ou menos assim, que tu lembra? Essa época, Bosco, acho que eu acho que era o Tafarel, Vink, tinha Norton e Nenê, se não me engano, e aí o Paulo Afonso, ou Balalo, aí no meio tinha Norberto, Luiz Carlos Martins. Luiz Fernando Rosa Flores não era desse time? Não. Edu Lima, Nelson. O Edu Lima, o chuta-chuta, como chutava, hein? Chutava muito bem. Tinha mais um aí na ponta, não lembro se era o Eider, não, o Eider não. Agora não consigo lembrar que era o cara do lado direito. Mas era Os caras diziam, esse Eider aí é bruxinho do Enio Andrade. Tinha o Aguirre Garay também nesse time. Esse chegava muito junto. Só em ver o gringo caminhando, tu já saía da frente. Era Norton e Aguirre Garay, não era o Nenê. Não era Nenê, exatamente, era Aguirre Garay. Era Nenê e Laércio. Nenê e Laércio, exatamente. Então... E aí o Inter nessa oscilação, né? E há um tempo sem ganhar no Gauchão, então a pressão já estava grande. Empatamos lá, voltamos, fomos treinar, e no domingo eu fiz a minha estreia em casa contra o Gaúcho de Passo Fundo, ganhamos de 4-0 e eu já fui escolhido melhor em campo no meu primeiro jogo como atleta profissional do Inter. E aí não saiu mais? Não saí mais, lógico, depois eu tive aquela oscilação normal, jogava, saía, até me firmar. 91, segundo semestre de 91 e 92 foi o ápice da minha carreira ali, culminando com o título da Copa do Brasil. Há quantos anos no Inter? 11 anos entre base e profissional. 11 anos, saí em janeiro de 94 e com transferência para o Corinthians. Vamos falar um pouco da conquista da Copa do Brasil, 1992 contra o Fluminense. Era o Antônio Lopes, né? E tu estavas falando antes que o Antônio Lopes te ajudou muito? Antônio Lopes me ajudou muito na época, em termos de entendimento. Uma coisa que se faz muito hoje é o trabalho tático, e ele me ensinou naquela época, e eu gosto muito, quando eu estou aplicando treino, de trabalhar taticamente a minha equipe, muito pelo que ele me ensinou, pelo que eu aprendi com ele. Logicamente, de maneiras diferentes, mas a palavra tático, e eu entendo que isso dá uma condição do atleta de saber o que tem que fazer dentro de campo sem estar pensando muito. É automatizar o movimento, a jogada, e isso que dá é o trabalho tático. E o Lopes, nisso, ele era fenômeno, porque a gente ficava ali a manhã toda trabalhando, repetindo, e ele era, no bom sentido, chato. O delegado não era mole. Bom, teve um jogo no Rio lá, do Vasco, acho que ele treinava, porque ele tirou o revólver e meteu neles. Eu sou o delegado. Aqui no Grenal ele deu voz de prisão também. Deu medo, né? Foi no Grenal, ele deu voz de prisão, é verdade. Não, então ele me ensinou muito nisso, e na época... Por que acontece? E aí eu acho que a dupla que os grandes clubes hoje pecam no final desses atletas de base para chegar no profissional. Eu vejo, e eu falo mais do Inter, porque eu trabalhei ali praticamente 8 anos na categoria de base, vivi a minha vida toda, passei por toda a base ali. Os atletas que saem da base chegam no profissional com um terço final, a lapidação final muito mal resolvida. Então, tu vai ver muitos defeitos nos atletas que não era para ter. E aí o problema é lá embaixo. E aí o treinador de cima tem que fazer. E hoje, com todo esse tanto de competição, não tem tempo hábil para isso. E a gente lá na nossa época,
O seu Abílio era um que a gente pegava a bola e ficava a tarde toda atravessando o campo, fazendo embaixadinha com a perna, com a outra, com a cabeça. O seu Abílio não era mole. Diz que o seu Abílio, né, tu ia fazer um teste lá, o Santos joga. Aí ele jogava a bola no chão, cabeceia. Aí o cara se jogar para cabecear, pode ir embora. Como é que tu vai cabecear com a bola no chão? Aí diz que ele fez uma engraçada com o Amauri, irmão do Luiz Carlos Vinck, que é tio desse Vinck, lateral direito do Inter. Diz que o Amauri, treinando de lateral, e só cruzava a mão. Aí diz que o Amauri, te encosta aí no alambrado e fica aí. E o treino andando. Daqui a pouco o Amauri, seu Abílio, e eu espero o caminhão do lixo passar aí para te pegar, Zé. O Abílio tinha muita história, e mais uma dele, e essa eu presenciei. Nós estamos treinando para a Taça São Paulo, e naquela época tu podia trocar até véspera da viagem. Agora, hoje tu tem que dar 3 meses antes a relação de atletas. E aí nosso treinador era o saudoso Jorge Andrade, falecido. Estamos treinando, eu não sei o que deu, coisa diretiva, trocaram o Jorge uma semana antes da viagem e chamaram o seu Abílio, que estava lá no infantil, sempre foi isso, né, para ir para a Taça. Fomos para a Taça. O seu Abílio já chegou, mudou toda a relação que tinha. Eram os últimos, naquela época a Taça era até 20 anos, então o Jorge Andrade tinha posto quase todos do último ano, o seu Abílio botou todos os jovens ali, o 7-1, eu, Moreno, Marcelo Prates, aquela turma toda ali. E aí fomos para a Taça. E aí, pô, jogo difícil, estamos jogando em São Bernardo contra o Corinthians, jogo da classificação, e está 0-0, 0-0, aí o Luiz Fernando vai no fundo, cruza, final do jogo, e o Leandro, centroavante que a gente tinha, faz o gol de cabeça, e o seu Abílio está no banco, o seu Abílio se mijou. É mesmo, é? Daí o pessoal depois falando, saiu correndo todo mundo, porque era o jogo da nossa classificação, e o seu Abílio já estava, pô... Dá para fazer um livro, cara, só com as histórias do seu Abílio. Tem muita, mas é outro que tinha uma... Tinha olho, né? Tinha clínico, um olho para descobrir. Duas pessoas, três nesse período de base, assim. Seu Abílio, seu Adão Pereira e o seu Iberon. Iberon foi meu treinador no Inter na época de... Foi o primeiro cara no Inter que disse, esse eu assino embaixo. Lá com 13, 14 anos, foi meu treinador no Mirim. Ele falou, esse eu assino embaixo que vai chegar lá em cima. Então, foram as 3 pessoas que aprendi muito com eles. Vai lembrando aí da escalação do time de 92, campeão da Copa do Brasil. Nós vamos fazer mais um intervalo. Vamos falar um pouquinho depois sobre o Corinthians e vamos falar agora sobre o técnico Daniel Franco, tá certo? Já voltamos. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá,
O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Eu tinha pedido pro Daniel, vai pensando aí na escalação do time campeão da Copa do Brasil de 1992, que eu acho, não sei se eu estou errado, o goleiro era o Mano, não, do São Borja, não, errei. Não. Gato Fernandes. Era o Gato Fernandes, pai do Gatito, que está no Botafogo. Exatamente, o Gatito na época era um meninote lá de 5, 6 anos. Célio Lino, Célio Silva. Célio Lino, Célio Silva. Pinga e Daniel. Simão, Elson e Márcio, daí jogavam 2. Isso aí, por exemplo, o Simão e o Elson, pessoal. O Antônio Lopes, que era o técnico desse time, descobriu esses dois do Rio de Janeiro, lá nos timecos lá, né? Bom, São Cristóvão. São Cristóvão. E trouxe para cá o Elson, que era um negão de quase 2 metros de altura, parecia uma borracha, molengo, mas jogava pra caramba. E o Simão, magrinho, mas o Simão dava cada bote que era maravilha, né? Então era Simão, Elson e Marquinhos. Marquinhos, que veio do Atlético Mineiro, baixinho, perna grossa, e jogava muito também. Jogava muito também. Quando o Atlético largou ele, eu fiquei surpreso, porque jogava muito. Na verdade, deixa eu ver se eu não estou equivocado, mas eu acho que o contratado foi o Gerson e ele veio no contrapeso. O Gerson que ele está falando é um centroavante, goleador do brasileiro, que veio para o Inter e morreu. Tinha contraído AIDS na época, que ninguém se falava muito nisso, era um tabu, e morreu. Mas o Gerson era um goleador, jogava muito. Goleador nato, fazia muito gol. Então era o Marquinhos da meia central, o Gerson de centroavante, Maurício ponta direita. E aí a gente tinha pelo lado esquerdo, na época, era quarto homem, que daí quando era o quarto homem fazia o Caico, que estava surgindo, jogou o primeiro jogo da final no Rio, ou o Luciano, um ponto esquerda que veio, não lembro de onde ele veio, mas jogou muito pouco também no Inter. Então nós tínhamos ainda Silas nesse grupo. Silas o Silas, claro, o Silas. Tinha problema de pubis na época. Que foi treinador do Inter depois? Não. Do Grêmio. Do Grêmio. Era Silas e Miller no São Paulo. Isso. Quem mais nós tínhamos nesse grupo? Nós tínhamos ainda no grupo o André Doren, goleiro. Que se tornou um grande goleiro, e aí deu azar, sucessivas contusões. Chegou à seleção. Nós tínhamos Argel nesse grupo. Bom, esse aí, eu brinco com ele. Ele pegava a bola, apertava, o que ele gostava era a bicicleta. Aí ele levava assim para a linha de fundo, ou na lateral, aí os caras fechavam ele virava de costas, buf, virava. É isso aí. Nós tínhamos... O Maurício gostava com aqueles cabelos, fazia assim naquele... Isso é ostentação pura, né? Ostentação pura. Tinha que dar o show dele. Nós tínhamos o Nando e o O Nando, que era centroavante do Flamengo, era goleador no Rio, veio para cá. O Flamengo. Depois, o outro ano que veio do Fluminense, o Wagner. Depois da Copa do Brasil, o Wagner veio. Nós tínhamos o Henry Márcio Bittencourt, que era o outro. O Márcio Bittencourt, que era volante, que jogava muito, tinha vindo do Corinthians para cá, né? Que fez o primeiro gol da carreira dele como profissional contra o Corinthians, na vitória de 4-0 do Inter lá no Pacaembu contra o Corinthians. Então, o grupo era muito bom. Mas esse grupo tinha algo especial. E ontem, né, Bosco? Ontem fez 25 anos do título da Copa do Brasil, dia 13 de dezembro de 92. E ontem eu estava relembrando algumas coisas, alguns lances, eu vi ontem. Então, era um time muito, muito unido, muito fechado. E aí entra toda essa maneira de trabalho do Antônio Lopes, porque cada jogador sabia exatamente o que tinha que fazer dentro de campo, e o time era fechado, e o time foi construindo, dentro da competição, uma fortaleza, um corpo, foi criando corpo, e naquele ano ali, a gente disputamos, o brasileiro era o primeiro semestre, aí disputamos o segundo semestre Gauchão e Copa do Brasil simultâneo, e nós conseguimos ganhar bicampeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil. Foi 10 dias de diferença um do outro, dia 13 a final da Copa do Brasil e dia 23 a final do Gauchão. Aí tu fosse pro Corinthians, que é difícil lá, tá louco, até hoje. Quanto tempo ficasse lá? Eu fiquei 2 anos, eu fui vendido em 94. Quem era o técnico lá?
Eu cheguei lá no Corinthians, eu fui contratado pelo... Na verdade, quem me pediu a minha contratação foi o Mário Sérgio. Aí ele saiu. E aí assumiu a Frânio Ryu, um treinador que não cheguei a trabalhar. Daí antes, ele foi para o interior, e a infelicidade, e no retorno dele para São Paulo, que eu sofri um acidente e veio a falecer. Aí eu tive lá no Corinthians seu Carlos Alberto, falecido, o Eduardo Amorim, o Mário Sérgio retornou depois e eu fui, e foi meu treinador também. Então, o Mário Sérgio, um cara que era excepcional. Estrategista. Estrategista, controlador de grupo. Para ter uma ideia... E é o que o Renato faz hoje. Ô, pessoal, seguinte, tudo isso aí que vocês querem fazer, eu já fiz. Se vocês pular o muro, aí eu já pulei até da seleção brasileira e me tiraram da Copa. O Mário Sérgio era esse também, conhecia, o Caju, esses caras. Sempre do lado do atleta, mas eu lembro uma situação que eu era o titular do time e o meu contrato estava por vencer e a gente ia para a pré-temporada em Atibaia. Até hoje o Corinthians vai muito pertinho, que o Luxemburgo manda lá, ele que leva. É tudo dele lá. E aí o Mário Sérgio falou, Daniel, tu vai para lá só depois tu resolver a tua situação contratual, porque não adianta eu te ter lá com a cabeça aqui, então resolve e depois tu viaja, porque ele não queria também o jogador, até por ter vivido muito isso, né? Quer o jogador por inteiro dentro do trabalho, e a gente vai aprendendo com ele, e hoje se fala muito nos pequenos jogos, né? Campos reduzidos e tal. O meu primeiro treinador que eu trabalhei campo reduzido foi com o Mário Sérgio lá no Corinthians. Quem eram os ídolos lá no Corinthians? Ufa, esse time era bom, hein? Começava a botar, tinha Ronaldo, goleiro, nós tínhamos Zé Elias, volante. Que foi lançado pelo Mário Sérgio, que buscou ele na base. O capitão do time era o Henrique, que é aqui do Sul. De Venan Soares, que foi zagueiro do Grêmio aqui. Nós tínhamos aí Marcelinho, Viola. Pé de Jancho. Eu li o livro do Vampeta. E aí o Vampeta conta uma briga de faca no vestiário do Marcelinho com o Edilson. Imagina os dois. Só imagino. Quem mais tinha esse time? Nós tínhamos Marques, depois tinha Souza. O Marques botava na frente, né? Depois tinha o Souza, que veio do Rio Branco de Americano, um meia de centro canhoto, muito bom também. Tupanzinho. Que tinha dado um título lá, que fez um gol lá. O gol do título de 90, se não me engano. Wilson Mano, que era ídolo também. Esse alemão jogava muito na frente da área ali. Quem mais tínhamos lá? Embu, outro volantão grandão. Ezequiel, que para mim era... Ezequiel jogava no meio campo também. Volante, 1,5 m eu acho que tinha, mas muita qualidade. Aí depois aí o Pinga acabou indo para lá, o Célio Silva foi para lá, o Júlio César foi para lá, o volante foi da Ponte para lá. Quem mais a gente teve lá? Aí teve Elias. Aí, nessa época, o Silvinho estava surgindo, né? E até foi quando eu fui... O Silvinho, que ele fala, é o lateral esquerdo, que depois foi para a Europa. Eu acho que hoje ele é auxiliar da seleção. Da seleção, é isso aí. E também auxiliar lá da Inter de Milão, se não me engano. Ele é auxiliar lá e da seleção. E aí foi um dos motivos pelo qual eu saí do Corinthians e fui emprestado para o Atlético, porque o Silvinho estava surgindo e a direção, tinha uma direção da base muito forte. Então, eles exigiam... E tu já estava com que idade? 24 anos, 25. Exigiam que o Silvinho jogasse, então aí o Eduardo Amorim era da casa, era treinador e tal, e aí aquelas pressões todas, aí o Silvinho começou a jogar e eu fui emprestado para o Atlético Mineiro. E agora o Daniel Franco, técnico de futebol, formado em Educação Física, com CREF, que é o registro do Conselho Regional de Educação Física, está projetando o que daqui para frente? Bosco, eu projeto ter o mesmo êxito ou mais quando eu fui atleta, né? Lógico, com a cabeça de líder, de chefe de grupo agora. Eu, quando parei de jogar, eu parei saturado, porque o futebol, todo mundo pensa que é fácil, mas não é. Eu fiquei 2 anos sem ver jogos, sem entrar em campo, fui fazer outras coisas. Só que, desde a vida toda, desde que eu me conheço por gente, é o futebol. Fui no Inter, pedi para trabalhar, pedi uma oportunidade, me abriram as portas e eu sou grato ao Inter por isso, sempre você. E aí comecei a trabalhar nas categorias de base, primeiro como avaliador, depois eu digo, eu quero ser treinador, e fui começar a treinar, treinei do juvenil para cima todas as categorias. Só que eu tenho comigo, tu não pode entrar para ser só mais um.
tu tem que fazer algo diferente. Então, não é por eu ter sido ex-atleta que eu vou ser um bom treinador. Então, eu vou estudar. Então, eu tenho a prática, eu tenho a parte teórica, a parte acadêmica, e a faculdade foi muito importante para mim, te abre os horizontes, né? E aí fiquei no Inter até final, segundo semestre de 2013 eu saí, e aí eu já treinei profissional, treinei 15 de Campo Bom, aí eu fiz o gauchão de 2015 com o Roger no Novo Hamburgo, era eu era auxiliar do Roger, e aí segundo semestre eu assumi o time e fui a vice-campeão das copinhas nossa. E aí, em 2016, eu treinei o União Frederiquense, peguei o time na 5ª rodada, estava em último na sua fase, no seu grupo, e cheguei lá, o diretor só disse, Daniel, pelo amor de Deus, não podemos cair para a 3ª. E aí eu acabei classificando o time para o quadrangular final, que foi Caxias, União Frederiquense, Brasil de Farroupilha e Pelotas. Aí subiu o Caxias, é aquele ano que subia só uma equipe. E esse ano eu estava no TAC, também disputando a segundona ali, chegamos até a fase final, acabamos perdendo a vaga para o Bagé, que tinha um time mais rodado, mais experiente e mais vivido a competição também, ficou em boas mãos, mas o trabalho foi muito bom e agora estamos esperando aí uma oportunidade para dar sequência. Tá certo. Muito obrigado, Daniel, cracão de futebol, grande lateral esquerdo do Inter, do Corinthians, do Atlético Mineiro, está aí agora esperando essa oportunidade. E agora, seguinte, nós vamos fazer mais um break e na volta teremos o encontro social, as notícias dos clubes, tá certo? Voltamos em seguida. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Hoje o encontro social está no Clube do Professor Gaúcho e nós vamos mostrar a corte do carnaval aqui do Clube do Professor Gaúcho e também os destaques esportivos que foram homenageados os atletas e parceiros do esporte aqui do clube. O encontro social está no Clube do Professor Gaúcho para a entrega de um destaque ao pessoal que atua no clube na área do esporte e também aos parceiros do esporte. Exatamente, Tamara. É um evento que está na 8ª edição, acontece todos os anos e premia os nossos associados e não associados que se destacam nas modalidades oferecidas no clube. E neste ano também os nossos parceiros do esporte que colaboraram conosco nesse ano de 2017, fortalecendo, valorizando o nosso departamento. E quais são as modalidades hoje que foram destacadas? Nós tivemos futsal, futebol 7, hidroginástica, ginástica, yoga, modalidades dos esportes tradicionalistas também, como bolita, tava. Tivemos o pessoal da sauna, que a gente até brinca, que é uma modalidade mais fácil de ser praticada, né? Então, todas as modalidades que o clube oferece, basquete, patinação também, e valorizou, porque no ano que vem nós vamos ter judô também no clube, então a gente já aproveitou para divulgar a modalidade que vai ser oferecida em 2018. Mas também as modalidades participativas e aqueles associados que são mais assíduos, mais frequentes aí nas modalidades. E estamos começando agora a melhorar nossa quadra de tênis de areia e também de vôlei de praia,
Nós vamos estar recebendo agora, a princípio em janeiro, a iluminação também de LED. Agora eu queria que tu deixasse uma mensagem. Agradecer a tua presença, agradecer a audiência também dos telespectadores e dizer que o nosso clube é o maior clube classista da América Latina e a gente está cada vez mais trabalhando para oferecer modalidades qualificadas para o nosso associado. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada que eu também recebi uma homenagem, o troféu parceiro do esporte do Clube do Professor Gaúcho. Aqui ao meu lado, a professora Yara Malta, diretora sociocultural do Clube do Professor Gaúcho. Professora, e é um evento do esporte, mas o social está presente e dá o seu toque. Sempre, né? Porque festa, o social tem que estar presente. Mas nós estamos muito felizes, muito orgulhosos deste evento, porque o professor Cassiano e o professor Branco são, assim, aqueles guerreiros, né, no esporte. Se não fosse o esporte e o social, os clubes não seriam o que são, com o esporte e o social juntos. 2017 deixa um saldo positivo aqui no Clube do Professor Gaúcho. Muito positivo em toda a gestão. A professora Terezinha e todos nós da gestão viemos com o propósito de fazer uma mudança na nossa gestão. E estamos tendo sucesso, graças a Deus. A professora Terezinha está de parabéns. Nossa diretoria também, porque cada diretor tem trabalhado bastante. E cada evento que a gente faz é um sucesso. Qual é a novidade para 2018? Tem muitas. Nós já estamos com o calendário pronto e vamos continuar assim fazendo como nós fizemos esse ano, que deu bastante certo, de pegar os grupos do esporte e eles promoverem um evento. O primeiro evento vai ser com as gurias do vôlei, depois vamos ter de novo os guris do futebol e assim por diante. E carnaval? Dia 10 de fevereiro, carnaval infantil, e dia 11, o carnaval adulto, que sempre costuma bombar, né? Nós desejamos assim que todas as esperanças sejam renovadas, né, neste ano que vem aí, porque o ano que passou, principalmente para nós professores, foi bem difícil, mas nós pedimos a Deus que ilumine nossos governantes e que pense um pouquinho, não só nos professores, mas em todos, né? Todas as pessoas estão precisando muito do olhar dos nossos governantes. E que a gente tenha um 2018 com muita saúde, com muita felicidade, e o Clube do Professor Gaúcho cada vez mais lindo e esperando de braços abertos os associados. Eu converso agora com o gerente de esportes aqui do Clube do Professor Gaúcho, Branco Philipsen, que me contou uma coisa que eu não sabia, que o clube promove um campeonato de voleibol. Isso, o clube hoje organiza a competição de voleibol do Metropolitano de Voleibol para atletas acima de 35 anos. Participam dessa competição 12 equipes, inclusive do interior do estado. A equipe aqui do Professor Gaúcho? A equipe esse ano tirou o primeiro lugar na Série Prata. Então o clube, além de organizar essa etapa, congrata todo mundo aqui dentro nos finais de semana. E além do vôlei, qual é a outra modalidade que tem campeonatos? Temos a competição de futsal e futebol 7, onde a gente disputa o citadino e o estadual. Mas no clube em si tem diversas modalidades para todos os associados. Uma modalidade de patinação aqui, pelo nosso professor André Casper, campeão estadual da modalidade. Nós ficamos muito honrados com eles aqui no clube. E só pode participar quem é associado? Não, nós temos atividades das escolinhas, são sócios e não sócios, né? A gente abriu para não associado, em função até do espaço que a gente tem hoje no clube. E a gente já está organizando também uma liga de mais de 40, porque as meninas de 35, que eu chamo as minhas meninas de 35, elas quando chegam em 40, elas começam a diminuir um pouco aquela força física. Então a gente está criando novas modalidades de 40 e de 50 anos. E aí, todas as equipes de Porto Alegre, tem Sojipa, tem União, tem o Lindóia que participam dessas atividades também. Eu acho assim, o clube está propiciando isso para elas e elas estão aproveitando essa oportunidade. E com isso o nome do clube também engrandece. O Clube do Professor Gaúcho sempre tem uma surpresa e este ano transformou a Festa da Família num novo evento, professora.
Isso. Todo final de dezembro nós tínhamos, né, espetáculos, feira de artesanato e a festa da família, né, ou piquenique. Esse ano resolvemos inovar com os food truck, né. Nós começamos às 10h30, então no horário do meio-dia veio bastante pessoas. Agora à tarde é o pessoal que vem, curte um pouco, sai, vai caminhar na beira do rio. Então daqui a pouco eles retornam e daí nós continuamos aqui até as 20 horas, 21 horas. As piscinas funcionando com os associados, tem muitas pessoas que vêm curtir, pegar um banho de sol, curtir a natureza. E o nosso clube está lindo e maravilhoso, né? Esse ano a prioridade nossa era harmonia, os associados, era embelezar o clube e também melhorar 100% na higienização dos nossos ambientes. E conseguimos. E de quebra tem uma feirinha ali para o pessoal comprar alguma lembrancinha para o Natal. Excelente, né? Muita criatividade, as nossas professoras artesãs, parceiros também, tá muito bonito. E o que a gente deseja para 2018 é muita alegria, muita paz, principalmente, né? Harmonia, alegria e bem-estar. Porque os professores financeiramente estão meio sacrificados, mas mesmo assim a gente continua com um bom humor e querendo um lugar para ser feliz. E nós temos ainda a unidade Santa Maria, sede campestre, e em Pinhal, o nosso balneário, onde temos cabanas, camping, atendemos professores de todo o estado. Domingo de sol aqui no Clube do Professor Gaúcho foi eleita a nova corte infantil do Carnaval do Clube do Professor Gaúcho. A rainha Duda. Duda, como é que foi? Saiu no samba? Sim, eu amei, porque, não sei, primeira faixa de rainha, porque nas outras sempre fui bonequinha e princesa. Eu acho que foi legal sambar, só que eu nunca sambei, daí foi um pouquinho difícil, assim, mas eu gostei. Eu não sei sambar, mas foi divertido. Uma palavra para definir aqui o Clube do Professor Gaúcho. Perfeito, maravilhoso. Olha. Muito bom e muito legal, muito legal. Muito divertido. Essas são as meninas que foram eleitas hoje no concurso que escolheu a corte do Carnaval Infantil do Clube do Professor Gaúcho.